Deus abençoe a sua vida. Nós somos gratos a Deus por esse momento, nessa plataforma onde nós podemos compartilhar com você a palavra de Deus. O nosso desejo é que você seja fortalecido e edificado através das Sagradas Escrituras. O nosso estudo bíblico tem por tema o Espírito Santo, Deus em nós. E nessa série de estudos, nós vamos começar hoje falando sobre a pessoa do Espírito Santo. O célebre evangelista Billy Graham, ele contou no seu livro O Espírito Santo uma história muito interessante. Ele contou que um certo índio desceu das montanhas onde o seu povo vivia e pela primeira vez ele viu o oceano. Ele ficou maravilhado com aquela visão e decidiu pedir um balde. Ele pede um balde e entra um pouco na praia e enche aquele balde de água do oceano. E alguém pergunta para aquele índio: por que você está fazendo isso? O índio então responde: o meu povo nunca viu as grandes águas. Eu vou levar um pouco dessa água para que eles possam ver como se parece. Então, Billy Graham, ele escreve, prosseguindo, que falar sobre o Espírito Santo, um assunto tão vasto, tão complexo, é exatamente a tentativa do indígena de colocar o oceano dentro de um balde. É um tema vasto, infinito, complexo, e nós também somos seres muito limitados. Então, falar sobre o Espírito Santo é algo em que nós vamos nos aventurar nesse terreno tão maravilhoso, porém reconhecendo a nossa limitação. Nós vamos abordar o que a Escritura Sagrada nos mostra, nos relata a respeito da pessoa gloriosa do Espírito Santo. Ainda falando sobre Billy Graham e o seu livro O Espírito Santo, ele comenta que, acho que em 1960, eles visitaram o célebre teólogo suíço Karl Barth e passou um tempo com ele. E numa das suas conversas, Billy Graham perguntou ao teólogo qual seria a próxima discussão relevante, o assunto relevante que a teologia deveria abordar. Billy Graham diz que Karl Barth, sem pestanejar, disse: o Espírito Santo. Então, queridos, nesse estudo bíblico, nós gostaríamos de abordar uma visão, uma percepção, porque, no meu modo de ver, há uma dificuldade nossa, do povo de Deus, em falar a respeito do Espírito Santo. Há pouco comentário, há pouco estudo, pouco que se fala a respeito do Espírito Santo. Talvez, eu entendo, que pela centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, nosso amado Senhor, e a centralidade, Jesus está presente em toda parte da Escritura. Então, talvez por isso, por essa centralidade, a gente não tem, assim, uma percepção maior do Espírito Santo. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, o Deus Pai, que se revela de uma maneira, assim, majestosa no Antigo Testamento, que é mais volumoso, essa presença tão constante do Deus Pai possa, de alguma maneira, tirar de nós essa percepção do Espírito Santo. Mas é curioso saber que a pessoa da Trindade Divina que mais está ao nosso lado, está sempre conosco, está diariamente ao nosso lado, é curioso saber que a gente talvez menos saiba sobre a terceira pessoa da Trindade. Nós cristãos cremos na Trindade Divina, Nós cremos num só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
coiguais, coeternos, na mesma essência, um só Deus. E o nosso assunto, então, é falar sobre o Espírito Santo. Nós gostaríamos de, antes de começar o estudo, fazer uma oração. Você pode aí na sua casa também estar orando conosco. Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse canal que podemos alcançar muitas pessoas. Muitas vidas podem ser alcançadas pela tua palavra, por aquilo que tu queres, Senhor, falar a cada coração. Que nessa oportunidade nós possamos, ó Deus, estar recebendo de ti a direção, a orientação, a graça e o poder do teu Espírito Santo, para que entendamos de maneira correta e clara a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos fazer uma leitura bíblica, porque nós queremos basear a nossa palavra no texto bíblico. Está em João, o Evangelho de João, no capítulo 14, que diz assim, capítulo 14, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais, vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariote, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo quanto eu disse. Porém, quando vier aquele Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16:13, finalizando esse texto bíblico. Então, amados, qual é a importância, qual é a relevância, qual é a necessidade que nós podemos entender depois da leitura desse texto? Qual será o impacto em nossas vidas de ter essa visão e essa experiência mais profunda com o Espírito Santo? No texto base que nós acabamos de ler, Jesus promete algumas bênçãos. Você deve ter percebido na leitura que o Senhor Jesus faz uma série de observações sobre essa promessa de enviar o Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele fala que esse Espírito Santo, ele é um consolador. Consolador, no original grego, a palavra é paráclitos. Então, paráclito, ele significa aquele que conforta, aquele que consola, aquele que anima, aquele que encoraja, aquele que edifica. E mais particularmente, paráclito, na cultura grega, né, naquele ambiente em que era muito familiar para as pessoas que Jesus estava falando, o paráclito é como se fosse um advogado de família, é alguém que é defensor
e vai representar aquela pessoa numa demanda, num tribunal ou numa corte. Então, foi exatamente essa figura que o Senhor Jesus colocou para o Espírito Santo, esse consolador, alguém que esteja ao nosso lado para nos animar, para nos encorajar e para também defender, para interceder por nós. Não é? Esclarecendo aí um pouco mais sobre esse termo Paráclitos, né? Paráclitos vem do verbo kalel, que significa chamar, e o prefixo para, que é ao lado de. Então, exatamente forma essa palavra, esse termo paráclito, alguém que está ao lado, alguém que está dando suporte, alguém que está cuidando daquela pessoa. Amém? E esse termo paráclito só João usa, interessante isso. Só o apóstolo João usa nos seus escritos, no Evangelho e também na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1, ele também atribui essa palavra, esse adjetivo para o Senhor Jesus, quando ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, temos também um paráclito junto ao Pai. Então, nós temos, queridos, um paráclito no céu, um advogado no céu junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. E agora nós temos também um paracleto, um advogado, um intercessor na terra, junto conosco, que é o Espírito Santo. Jesus nos representa, intercede por nós junto ao Pai, diante da santidade do Pai. E o Espírito Santo, aqui na terra, intercede por nós, nos defende da hostilidade desse mundo. Que maravilha! Glória a Deus! Então, amados, o Espírito Santo que o Senhor Jesus nos prometeu, ele é um consolador, alguém que está ao nosso lado. Que bênção, que maravilha é termos o Espírito Santo sempre ao nosso lado, nos defendendo, intercedendo por nós. Em segundo lugar, esse Espírito Santo, o Senhor Jesus promete que ele seria um outro consolador. Bom, outro consolador é porque o próprio Senhor Jesus já representava essa função de consolar e de defender os seus discípulos, de interceder por eles. Então Jesus promete outro consolador. Mas é interessante também, recorrendo mais uma vez ao texto original na língua grega, a palavra outro é allos. Allos quer dizer outro da mesma espécie, porque tem a palavra héteros também no grego, que significa outro, mas héteros é um outro diferente. O que está no texto aqui é allos, outro da mesma essência, da mesma qualidade, do mesmo tipo, da mesma natureza. Então, esse Consolador é igual ao Senhor Jesus. Isso confortou os discípulos que estavam ali ouvindo aquele discurso de Jesus, que era vésperas já do seu sacrifício na cruz. Jesus tinha reunido os seus discípulos e fez um longo discurso lá nos capítulos 14, 15, 16 do Evangelho de João. Você pode ler depois o Senhor Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos, e entre elas essa promessa do Consolador. Em outras palavras, o Espírito Santo é aquele que vai dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra. Então, o Senhor Jesus promete mandar esse outro Consolador, igual a ele, do mesmo tipo, para que ele dê continuidade à sua obra. Então, queridos, ter o Espírito Santo é ter a Cristo, com os mesmos benefícios que os discípulos tinham, de ter Jesus todos os dias ao seu lado, para perguntar, para receber seus ensinamentos e para contemplar a sua glória e o seu poder. Então, ter o Espírito Santo também é ter a Cristo. Ele manda, então, um outro Consolador, um Consolador igual a Ele mesmo.
Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado para estar para sempre com os discípulos. Ou seja, eles não poderiam viver sem esse Espírito. Então, fala a respeito da importância para a vida do crente, para a vida do cristão, ter o Espírito Santo. Aliás, não ter o Espírito Santo é algo muito sério, porque se alguém pensa que é um cristão, pensa que ele está fazendo parte do corpo de Cristo, mas ele não tem o Espírito Santo, ele não tem essa convicção, é algo sério, porque ser cristão tem necessariamente que ter o Espírito Santo. Não há crente sem o Espírito Santo, não há uma nova criatura sem a habitação do Espírito Santo. Então, isso é muito importante, a presença do Espírito Santo na sua vida. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 9, ele faz essa advertência, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, ele coloca para os seus leitores que ele entende serem de Cristo, mas coloca que eles observem, e que eles tenham esse cuidado de realmente entender, ou de perceber, ou de ter essa convicção no seu coração, de ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Bom, em terceiro lugar, esse Espírito Santo, ele não tem prazo de validade. O que o Senhor prometeu de enviar o Espírito Santo não deu prazo de validade. O Senhor Jesus disse, ele estará para sempre conosco. Que bênção! Diferente era a situação no Antigo Testamento, queridos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava, mas a sua atuação, ela era pontual. Ela usava os servos de Deus, usava os reis, os profetas, mas era uma atuação pontual. Quando havia uma necessidade de fazer algo, o Espírito Santo vinha, dava poder, dava capacitação àquela pessoa, aquele servo de Deus, aquele profeta, aquele juiz, aquele rei ou sacerdote, enfim. Quando havia necessidade, o Espírito Santo vinha pontualmente e atuava na vida da pessoa. Então, era diferente. Mas agora, essa promessa que o Senhor Jesus nos deu é que o Espírito Santo, ele estará para sempre conosco. Ele estará ao nosso lado todo o tempo. Então, nós podemos nos alegrar com essa situação, né? Com essa condição. Temos o Espírito Santo para sempre conosco. Ele está ao nosso lado, nesse mundo tão complicado, nesse mundo tão sombrio, tão cheio de desafios, de tribulação. Nós podemos, queridos, ter esse conforto e esse consolo, que o Espírito Santo está sempre ao nosso lado. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, nós podemos contar com a presença, com o auxílio, com a graça e o poder do Espírito Santo em nossas vidas, nos momentos bons e nos momentos maus. Porque a Bíblia fala claramente, o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que nós devemos estar preparados, né, revestidos de toda a armadura de Deus para resistir quando vier o dia mau. Porque o dia mau vem. O dia mau vem para todo mundo. O dia mau vem para todos os seres humanos. Todo mundo, ele está debaixo de uma malignidade. O mundo jaz no maligno. É uma realidade que nós não podemos fugir. Então, o mal, ele vem sobre o ser humano e vem sobre o cristão também, né? Nós não somos imunes nem isentos à tribulação, a sofrimento, à doença, a perder nossos entes queridos de forma alguma. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a isso. Mas graças a Deus que temos em nós o Espírito Santo para sempre, em todos os momentos da nossa vida. O escritor Bruce Anstey escreveu um livro chamado Acontecimentos Proféticos. E nesse livro ele faz um comentário exatamente sobre essa companhia do Espírito Santo, essa amizade, vamos dizer assim, esse caminhar junto, né?
porque coloca lá no seu livro que Jesus, exatamente nesse contexto dessas últimas instruções, ele disse que o Espírito Santo viria fazer morada nos servos de Deus. Então, ele viria fazer morada na igreja, né? Nós somos a igreja do Senhor. E ele escreve que isto seria para sempre. Quando a igreja for chamada para fora desse mundo, né, o livro é Acontecimentos Proféticos, ele está falando sobre o arrebatamento, então ele também faz esse comentário, que por causa da promessa que o Senhor Jesus fez, que o Consolador estaria conosco para sempre, no arrebatamento o Espírito Santo também iria. E ele corrobora esse comentário também utilizando um apoio bíblico de Gênesis 24, em que ele usa a passagem que Abraão pede para o seu mordomo Eleazar buscar na sua terra, na sua parentela, uma noiva para o seu filho Isaque. Aí é um tipo do que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Abraão é um tipo do Deus Pai, Isaque é Cristo, né, um tipo de Cristo, Eleazar é um tipo do Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que tem a missão de buscar a noiva e trazê-la até o noivo. Então, quando Eleazar volta com Rebeca para Isaque, é um tipo do arrebatamento, né? O Espírito Santo vem buscar a noiva e entregar ao noivo. O Espírito Santo é aquele amigo do noivo. E aí a igreja parte desse mundo, vai para as bodas do Cordeiro e o Espírito Santo vai junto. Então, ele faz esse comentário exatamente em cima, baseado nessa promessa do Senhor Jesus. Em quarto lugar, esse outro Consolador, o Espírito Santo que o Senhor Jesus promete, ele nos dá uma experiência vivificante e transformadora. O Espírito Santo habita em nós. É exatamente isso que proporciona ao crente ter uma experiência de transformação, ter uma experiência vivificante na sua vida. Porque a promessa é que o Espírito Santo vem habitar em nós, ele está dentro de nós, e dentro de nós ele faz essa obra, esse trabalho da transformação, do mover do seu Espírito em nós, para que haja uma modificação, uma transformação da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, para que nós possamos ser uma nova criatura. Antes de habitar em nós, o Espírito Santo também já trabalhava na nossa vida. Você deve se lembrar como você veio conhecer Jesus, como você veio conhecer a Cristo. É óbvio que muitos de nós foram alcançados, talvez por um folheto, recebeu um folheto e creu no Evangelho, ou recebeu um convite de alguém para ir a uma igreja. Foi o meu caso. Eu tinha um grande amigo que nós nos conhecíamos desde a infância e ele se converteu, aceitou a Cristo e ele me convidou para ir na igreja. E lá eu também tive um encontro com Jesus. Pode ter sido a sua experiência também. Ou diversas outras, né? Muitas pessoas recebem Jesus de maneiras tão inusitadas, maneiras tão extraordinárias, mas o fato é que por trás dessas situações está o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da morte, do juízo, né, da justiça e do juízo de Deus. Então, ele faz esse trabalho, ele vai falando ao coração do homem, ele vai providenciando oportunidades, ele vai, de alguma maneira, atuando. Né? Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor Jesus diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, isso é uma ilustração da atuação gentil do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é gentil, ele é a figura da pomba, da simplicidade, ele não invade, ele não faz
com violência, não é? Mas ele bate, ele convida gentilmente. Quem sabe você esteja nos ouvindo, esteja nos assistindo nesse vídeo e talvez não tenha ainda recebido a Jesus como seu Salvador e Senhor. Você pode fazer isso, porque o Espírito Santo é que está trabalhando nesse momento no seu coração, na sua vida. Abra a porta do seu coração para Ele. Amém? Ele veio habitar em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. E essa experiência, Jesus também relata em João 7, 38 a 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Que figura linda! Jesus estava dizendo isso, prosseguindo lá o relato de João, do Espírito Santo que haviam de receber aqueles que nele crescem. Então, é uma experiência vivificante, é uma experiência transformadora, é uma experiência que muda todos os nossos conceitos, todos os nossos valores, através de uma operação sobrenatural de Deus na nossa vida. Em quinto lugar, esse Espírito Santo, prometido pelo Senhor Jesus, ele é um mestre inigualável, é um professor incomparável, porque Jesus disse que ele nos ensinará todas as coisas e ele nos fará lembrar tudo o que o Senhor Jesus disse. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo, ele ensina, ele potencializa a nossa memória espiritual, ele nos dá a verdadeira direção em tudo. Nós podemos andar confiantes nesse mundo, porque nós temos a direção do Espírito Santo. Ele nos ensina, ele nos guia em toda a verdade. Esse ensino do Mestre por excelência, o Espírito Santo, ele tem algumas características. Ele tem algumas características muito especiais. Primeiro, o ensino do Espírito Santo, ele dá um conhecimento específico para uma situação específica, você sabia? Um conhecimento exato para ser usado numa determinada situação. Por exemplo, quando Estevão pregava em Jerusalém, está registrado lá em Atos 6, 9 a 10, diz que ele estava disputando com alguns judeus da sinagoga chamada dos libertos, né? Essa sinagoga ela era composta por judeus alexandrinos e, além deles serem mestres da lei, conheciam toda a lei judaica, toda a lei dos hebreus, Moisés, os profetas, tudo eles sabiam. Eles também tinham conhecimento do que havia de top de conhecimento do mundo, da civilização, então, daquela época, né? A civilização grega, a civilização romana, que era, assim, o top do conhecimento da época. Esses homens eram eruditos, eram muito sábios, mas a Bíblia diz que quando Estevão pregava, aqueles homens tão sábios, tão inteligentes, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Espírito aí no texto está com letra maiúscula. Quer dizer que o Espírito Santo estava dando a Estevão, naquele exato momento, um ensino específico, um ensino especial para aquela ocasião específica. Amém? Também, quando Pedro e João foram presos e interrogados pelo Sinédrio, Pedro e João foram ao templo na hora da oração e encontraram ali na porta, na chamada Porta Formosa, um aleijado. E operaram um milagre ali, o aleijado ficou curado. Isso causou, assim, um tumulto ali naquele momento, e entraram soldados e acabaram prendendo Pedro e João, levando ao Sinédrio. E diante também daqueles homens do Sinédrio, aqueles juízes, os mestres da lei, os fariseus, eles foram interrogados. E diante daquela pressão, daquelas perguntas, Pedro então toma a palavra. O texto diz, em Atos capítulo 4, diz assim, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Aí
ele entra com uma palavra tão poderosa, um discurso tão cheio de unção, que aqueles homens ficaram admirados. Como? Esses homens são pescadores. O mestre deles, Jesus, a gente conhecia, era realmente um mestre de altíssima sabedoria, mas esses homens, os discípulos dele, eram pescadores, eram homens comuns. Eles chamaram, inclusive, de iletrados indoutos, não é? Pedro e João. Mas eles ficaram admirados da sabedoria com que eles falavam. Então, o Espírito Santo, ele ensina também com uma palavra específica para um momento específico. O Espírito Santo também, ele nos dá conhecimento de tudo. A sua capacidade de ensino, ela é ilimitada. Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas. Então, a capacidade do Espírito Santo é ilimitada. O problema é que nós somos limitados, né? Nós não podemos aprender tudo que o Espírito Santo tem para nos ensinar por causa da nossa limitação. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, ele investiga todas as coisas, ele consegue aprender e recolher toda a sabedoria. Inclusive, no próprio texto de 1 Coríntios 2,10, diz que o Espírito sonda até as profundezas de Deus, né? Então, o Espírito Santo sabe tudo. O site TechTudo publicou recentemente que os Estados Unidos estão para lançar agora, em 2021, um computador que vai superar os 160 supercomputadores que existem atualmente no mundo. Ele tem um nome chamado Frontier, ao custo de mais de 600 milhões de dólares. Só para a gente ter aqui uma noção dessa maravilha, esse computador ele vai produzir mais de 1,5 exaflops de capacidade de processamento. O que é isso? Um exaflop é capaz de executar 1 quintilhão de operações por segundo. Tem ideia de que seja uma coisa dessa? 1 quintilhão de operações por segundo? Essa máquina vai ser mais rápida do que todos os atuais supercomputadores juntos. A banda de internet que ele vai operar vai ser 24 milhões de vezes maior do que a conexão média de internet que a gente tem na nossa casa, né? Olha que inveja, né? Às vezes a gente fica chateado porque a nossa frequência de internet não está muito legal. O Frontier vai ter 24 milhões de vezes mais de banda de internet. 680 metros quadrados ele vai ocupar, mais de 144 quilômetros de cabeamento e vai consumir mais de 40 megawatts de energia. Que coisa fantástica, que coisa extraordinária. Mas, queridos, isso não é nada diante da capacidade do Espírito Santo, da capacidade de saber tudo, de todo conhecimento. Porque o ser humano, ele tem conhecimento, é admirável até, é vasto o conhecimento, né, do ser humano até hoje. Mas ele não tem o registro de tudo. Ele não tem o registro de tudo que aconteceu no passado. E ele também não terá o registro de tudo o que vai acontecer ou que pode acontecer, o conhecimento do universo, da própria profundidade do oceano. Enfim, o que nos admira é que o Espírito Santo, ele sabe tudo e ele pode nos ensinar todas as coisas. E esse ensino do Espírito Santo, ele também tem uma característica, ele dá clareza e organização à nossa mente. Porque Jesus disse que ele, além de ensinar todas as coisas, ele nos faz lembrar aquilo que o Senhor Jesus disse. Por que isso é importante? Por que a gente menciona isso? Porque mesmo na nossa fraqueza e na nossa limitação, o Espírito Santo consegue trabalhar na nossa mente, no nosso raciocínio, no nosso intelecto, potencializando as nossas faculdades mentais, trazendo as lições espirituais que nós precisamos ter. As lições espirituais que um dado momento ou uma dada ocasião pode necessitar de nós lembrarmos da palavra de Deus, lembrarmos das nossas experiências com Deus,
num determinado momento da nossa vida, né? Os cientistas, de uma forma geral, eles se encantam muito quando tratam do cérebro humano, porque é admirável, né? É algo assim fantástico, a complexidade do cérebro humano, os neurônios, as sinapses, né? Como funciona a memória. Há estudos assim muito profundos, mas que ainda não chegaram nem assim na metade do que se poderia saber ainda sobre como funciona o cérebro, como funciona a nossa memória, né? Memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória sensorial, tudo isso causa espanto e admiração. Mas o Espírito Santo, ele nos faz lembrar, ele tem essa condição também no seu método pedagógico. O Espírito Santo nos faz lembrar das coisas que nós precisamos. E um outro detalhe fundamental na capacidade de ensino do Espírito Santo é que ele nos dá conhecimento de coisas espirituais. Essa é a grande diferença. Porque esse é um ensino exclusivo, é um ensino especial para os crentes em Cristo, porque somos novas criaturas. Ou seja, para nós recebermos o ensinamento espiritual, nós precisamos ser espirituais. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas que são do Espírito, lhe parecem loucura. Porque o homem natural, ele não tem vida espiritual, ele está morto espiritualmente. Nós estávamos nessa condição antes de recebermos a Cristo como Salvador, antes que o Espírito Santo habitasse em nós. Quando ele vem habitar em nós, nós revivemos espiritualmente. E espiritualmente, nós estamos aptos a receber o ensino espiritual, a compreender as coisas espirituais. Reconhecemos, irmãos, que apesar, mesmo sendo espirituais, ainda há muita limitação na nossa vida. Enquanto nós estivermos atrelados, né, a esse corpo mortal, algumas limitações são incontornáveis, mas nós podemos receber o ensino espiritual, o ensino do Espírito Santo, né? Paulo fala exatamente isso na questão, quando ele aborda lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, que ele diz que nós conhecemos em parte profetizamos, porque ainda nós não temos a condição de receber tudo o que o Espírito Santo pode nos dar, por causa exatamente da nossa condição ainda presos a essa matéria. Mas essas promessas gloriosas que o Senhor Jesus cumpriu nas nossas vidas também decorrem de um outro fato muito importante, que o texto que nós lemos, ele aborda logo no princípio. Se os irmãos lembram, nós começamos a leitura onde Jesus diz exatamente: olha, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Espírito Santo. Então, o resultado que hoje nós temos de ter o Espírito Santo foi fruto da intercessão do Senhor Jesus. É o Pai que concede o Espírito Santo. Então, Jesus orou ao Pai e o Pai concedeu o Espírito Santo. Isso também corrobora aquilo mesmo que o Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 11, verso 12, quando ele falava para as pessoas ali no Sermão do Monte, dizendo exatamente do amor do Pai, né, da misericórdia de Deus na nossa vida. E ele faz até uma comparação. Ele diz: olha, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, Jesus orou e o Pai concedeu o Espírito Santo de Deus. Também, um outro fato que nós jamais podemos esquecer, que somente depois de consumado o sacrifício vicário de Cristo, a sua ressurreição e a sua vitoriosa ascensão ao céu, é que tornou possível a vinda do Espírito Santo. Porque várias vezes Jesus advertiu e avisou aos seus discípulos que era necessário
que ele saísse desse mundo, saísse através do seu sacrifício na cruz do Calvário, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição. Porque sem essa obra do Senhor Jesus consumada, o Espírito Santo não viria. Então, nós temos também que louvar a Deus, agradecer ao Senhor Jesus, porque ele foi até o final. Ele cumpriu tudo que era destinado à sua missão salvífica. Ele não desistiu, ele não parou. Ele foi até o final, ele subiu aquela cruz que era minha e que era sua, e pagou ali o preço do nosso pecado. Ele efetuou ali a redenção da nossa alma, e tudo foi através do seu sacrifício na cruz, do seu sangue derramado, da sua morte, da sua ressurreição, que tornou tudo isso possível. Amém? Era necessário que Cristo subisse aos céus e se assentasse à direita do trono de Deus e, assim glorificado, enviasse o Espírito Santo aos discípulos. Muito bem, vamos indo para a parte final do nosso estudo, falando agora mais especificamente, escrituristicamente ou teologicamente, falando algumas coisas a respeito do Espírito Santo. Afinal, quem é o Espírito Santo? Bom, como nós falamos na introdução, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, é o Deus Espírito Santo, Deus igual ao Pai e ao Filho, constituído da mesma essência, da mesma natureza. A palavra Espírito, no original bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né, em hebraico é ruá e no grego é pneuma. É a mesma coisa, quer dizer sopro, fôlego, vento, né? Tem essas traduções. Então, o Espírito Santo, essa palavra Espírito é traduzido como o fôlego, como fôlego de vida. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele não é uma emanação, o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, o Espírito Santo não é uma manifestação divina, mas o Espírito Santo é uma pessoa, ele é pessoal, ele tem personalidade, ele é uma pessoa eterna da Trindade divina. E o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia. Em Gênesis, logo em Gênesis, no começo, capítulo 1, verso 2, o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, naquele momento maravilhoso, onde Deus estava preparando a sua criação, né? Estava preparando ali toda a sua obra maravilhosa. O Espírito Santo, ele estava naquele momento também, ali participando. E em toda a Escritura Sagrada, nós podemos ver a atuação pessoal do Espírito Santo. No Antigo Testamento, já começando em Gênesis, na formação do homem, né? Jó 33:4, ele fala que o Espírito de Deus me formou, o Espírito de Deus me deu vida. Então, reconhecendo ali a atuação do Espírito Santo na criação da vida, na criação do universo. E também na atuação dos reis, dos sacerdotes, dos juízes, dos profetas. Nós vemos o Espírito Santo atuando, presente no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o Espírito Santo atuando logo também na concepção. O texto de Lucas 1:35 diz, quando o anjo Gabriel anuncia para Maria que ela teria um filho e ela fica admirada, o anjo fala, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele vai te envolver com a tua sombra. Por isso o ente que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Então o Espírito Santo foi o agente daquela fecundação virginal, daquele milagre da concepção virginal do Senhor Jesus. O Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo estava no batismo de Jesus. Quando Jesus sai das águas, diz Lucas capítulo 4, verso 1, que ele foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, o Espírito conduziu para o deserto.
Então, a pessoa do Espírito Santo está marcante em toda a Bíblia. E na inauguração da igreja, né, no dia de Pentecostes, talvez seja esse o texto assim que todos conhecem, de uma atuação marcante, poderosa, inesquecível do Espírito Santo. Atos capítulo 2, né? O Espírito Santo descendo sobre quase 120 discípulos ali naquele cenáculo e enchendo eles com poder, chamas de fogo, som de vento veemente, impetuoso, línguas estranhas, profecia, aquele momento assim auspicioso, onde a igreja é revelada ao mundo, a igreja é inaugurada, por assim dizer, através dessa atuação majestosa, gloriosa, poderosa do Espírito Santo. Talvez seja assim o texto mais emblemático a respeito da pessoa do Espírito Santo que nós conhecemos. E o livro de Atos, de uma forma geral, ele tem uma presença operosa do Espírito Santo. Tanto que alguns comentaristas também chamam, ou querem chamar, ou dizem que poderia ser chamado o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Quanto mais, irmãos, nós conhecermos o Espírito Santo, maior intimidade nós teremos com ele, maior será os benefícios, as bênçãos, a nossa compreensão de como o Espírito Santo é, como ele fala, como ele atua, como ele conduz a nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele opera toda a verdade, ele é que nos dá a santidade, ele que nos dá a santificação, ele que vai trabalhando no nosso coração para que nós sejamos a cada dia pessoas parecidas com Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é infinito, ele é perfeito, ele é santo, ele possui todas as qualidades, todos os atributos divinos, ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente. Em várias passagens da Escritura Sagrada, nós podemos constatar esses atributos divinos do Espírito Santo. Ele é a fonte da vida, ele habita no crente, ele provê e preserva a nossa salvação. Biblicamente, há muitos textos que falam sobre a personalidade do Espírito Santo. E o que vem a ser personalidade? Só para a gente ter assim um conceito, né? Afinal de contas, o que é ser uma pessoa? Personalidade é a qualidade ou a condição de ser uma pessoa ou existir como tal. É característico do que é pessoal, o que faz parte de uma pessoa ou o que a diferencia das demais. Esse é o conceito de personalidade. Então vamos lá. O Espírito Santo fala. Em Atos 8, 29, ele declara para Filipe, ele disse, né? O texto diz assim: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha, não foi uma mensagem telepática, não foi uma impressão que Filipe teve, não. Foi uma voz audível, foi uma voz perfeitamente audível que Filipe recebeu uma direção, uma ordem do Espírito Santo. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então Filipe, ele ouve a voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala, somente uma pessoa fala. O Espírito Santo também ensina. Então a capacidade de ensinar alguma coisa só pode provir de uma pessoa. Por quê? Para ensinar você tem que aprender, né? Fazendo aqui um paralelo, tem que usar o seu intelecto, raciocínio, memória, associar as coisas, organizar o pensamento, argumentar. Então, o Espírito Santo ensina. João 14, 26, nós lemos inclusive no nosso texto básico, que ele iria ensinar todas as coisas. Ele é o mestre por excelência. Então, o Espírito Santo tem conhecimento, que é uma característica de uma pessoa. 1 Coríntios 2,10 diz que o Espírito Santo, ele insonda todas as coisas, ele prescruta todas as coisas, inclusive a profundeza de Deus.
O Espírito Santo também é testemunha. João 15, 26. Jesus disse que quando o Consolador vier, o Espírito Santo, ele dará testemunho de mim, né? Ele vai dar testemunho de Cristo. Então, se o Espírito Santo ele é testemunha de Cristo, ele vai dar esse testemunho e só uma pessoa pode ser testemunha. Imaginem vocês, num tribunal, por exemplo, onde a figura da testemunha é mais pertinente, tem lá o juiz, tem lá os advogados, os acusadores, tem que ter testemunha. Essa testemunha tem que ser uma pessoa. Não pode ser uma carta, não pode ser um bilhete, não pode ser uma máquina, tem que ser uma pessoa. Testemunha tem que ser uma pessoa. O Espírito Santo, queridos, também ele ordena, ele determina, ele dá ordens, ou seja, o Espírito Santo tem vontade. Vontade é uma característica de alguém dotado de personalidade, certo? 1 Coríntios 12, 11, Paulo diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, e ele realiza todas as coisas, distribuindo-a como lhe apraz, cada um individualmente. Ou seja, o Espírito Santo ele tem um projeto, ele tem um plano pré-determinado e ele faz conforme a sua vontade. Ele vai desenvolver esse plano de acordo com a sua vontade. Então, só uma pessoa tem vontade, só uma pessoa elabora um projeto e esse projeto ele é conduzido, é determinado através de processos, de procedimentos que vão dar cabo à sua vontade, ao seu objetivo naquela situação. Volição é o processo cognitivo pelo qual o indivíduo se decide a praticar uma ação em particular. É definida como um esforço deliberado e é uma das principais funções psicológicas humanas, que é característica da personalidade. Outras características, afeto, motivação e cognição, estão presentes aí nesse procedimento da vontade. Também, queridos, como pessoa, o Espírito Santo intercede. Romanos 8, 27, Paulo diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele quem? O Espírito Santo, que intercede pelos santos. Ora, só uma pessoa pode interceder entre outras pessoas, né? Então, o Espírito Santo, ele é o mediador entre nós e Deus. Ele é o intercessor, ele faz essa mediação entre nós e a divindade. Só uma pessoa pode fazer isso. Só uma pessoa pode mediar outras pessoas. Amém? Também prosseguindo, o Espírito Santo pode se entristecer. Olha, que interessante, o Espírito Santo pode se entristecer. Ou seja, como pessoa, o Espírito Santo tem emoções. Ele se emociona, ele pode se entristecer. Efésios capítulo 4, verso 30. Paulo adverte aos crentes: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é o penhor da vossa salvação. Estais selados pelo Espírito Santo. Olha que advertência solene. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. É possível que na nossa caminhada, queridos, na nossa trajetória, de alguma maneira nós venhamos a tropeçar e falhar na nossa vida cristã, possamos errar, possamos nos afastar. Mas a gente precisa ter essa consciência que quando nós pecamos, quando nós fazemos algo fora da vontade de Deus, quando nós desobedecemos à voz do Espírito Santo, nós estamos causando tristeza ao Espírito Santo. Causar tristeza ao Espírito Santo é muito grave, é muito sério, porque
essa situação ela pode se prolongar, ela pode se aprofundar, vai deteriorando o relacionamento do crente com o Espírito Santo. Então, precisamos estar atento a isso, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e se nós o ofendermos, ele vai se entristecer. Isso pode comprometer a nossa vida espiritual. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é passível de ser entristecido. Então, queridos, todas essas afirmações, elas somente podem ser dirigidas a um ser pessoal, a uma pessoa. Então, nós podemos entender que esse Consolador que o Senhor Jesus enviou e que tantas características maravilhosas, né? Ele é o nosso advogado, ele é o nosso paracleto, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mestre, ele estará conosco, ele está conosco para todo sempre. O Espírito Santo, irmão, jamais nos abandona, ele não se ausenta, ele não está ocupado para nos atender, ele não está distraído, o Espírito Santo não dorme, ele está para sempre ao nosso lado. Então, como é importante, como é maravilhoso sabermos, né, disso, que ele pode nos guiar, ele pode nos ensinar. Talvez você esteja nos assistindo e esteja num momento assim de perplexidade, de confusão, sem ter um norte, uma direção. Saiba que o Espírito Santo, ele é poderoso para guiar você. Talvez você esteja assim num momento nebuloso da sua vida, não consiga enxergar uma saída, uma porta, mas saiba que o Espírito Santo é aquele que guia, é aquele que mostra o caminho, a saída. Ele mostra a solução para problemas que muitas vezes nós estamos tão aprisionados dentro da nossa ansiedade, da nossa angústia, que não conseguimos ver. Mas saiba que o Espírito Santo é esse que nos guia em toda a verdade. Terminando, em nossas vidas, queridos, muitas vezes nós recebemos muitos presentes. Desde cedo, o ser humano, ele recebe presentes. Alguns mais, outros menos, é verdade. Mas eu acredito que você pode se lembrar de muitos presentes que você recebeu na vida, dos momentos em que você recebeu alguma dádiva. Normalmente aí no Natal, no aniversário, sempre as pessoas recebem presente. E receber presente causa um sentimento de alegria, normalmente causa. Às vezes nem importa muito, né, o presente em si, mas receber um presente já é causa de alegria, não é verdade? Porque a gente se sente amado, a gente se sente considerado, e isso desperta no nosso coração alegria. Aliás, também, quem dá o presente tem essa motivação de produzir alegria na pessoa que é alvo do seu presente. Jesus, ele nos deu o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, Pedro, ele fazendo o seu discurso no dia de Pentecostes, ele diz que aquelas pessoas que perguntaram, Pedro, o que a gente faz agora? Ele disse, olha, arrependei-vos, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra dom é a mesma coisa que presente. Então, queridos, o Espírito Santo é um presente. E Deus nos deu esse presente porque Ele quer ver a nossa alegria, Ele quer ver o nosso coração feliz. Ele nos deu o Espírito Santo. E o que é mais precioso saber? Que algumas vezes nós recebemos presentes que não têm tanto valor, não é? Monetariamente, financeiramente, não há tanto valor assim naquele presente. Mas mesmo assim a gente fica muito contente, muito alegre, porque o fato do presente em si, ele já é o motivo de alegria. Mas eu quero que você, terminando esse estudo, guarde isso no seu coração. Deus nos deu o presente mais valioso. E
quem nos deu esse presente também foi o ser mais importante de todo o universo, o Senhor Jesus. Então, alguém com o amor maior do universo nos deu o presente mais valioso, mais precioso, o Espírito Santo. Que nessa oportunidade você possa trazer no seu coração sempre e entender qual é a importância do Espírito Santo, qual é o valor do Espírito Santo, o que ele pode fazer pela sua vida. Entenda, compreenda, saiba mais, busque conhecer mais o Espírito Santo. E se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não recebeu Jesus como seu Salvador, faça isso. Peça para Ele, Jesus, entra no meu coração e através, Senhor, da Tua salvação, através da Tua obra, perdoando os meus pecados, regenerando a minha vida, que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, para que eu também tenha esse dom tão maravilhoso na minha vida. Amém? Vamos orar? Vamos terminar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós recebemos um presente extraordinário. Nós temos essa promessa, Senhor, tão extraordinária, de que pode habitar no nosso coração, pode habitar na nossa alma. Nós, Senhor, que somos seres tão pequenos, tão ínfimos, diante da Tua grandeza, da Tua infinitude, da Tua glória, da Tua majestade, Tu vens habitar em nós. Tu vens, Senhor, entrar no nosso coração, encher a nossa vida, através da pessoa gloriosa, bendita, do Teu Espírito Santo, que habita em nós, graças à obra maravilhosa que Tu efetuaste por nós na cruz do Calvário, graças ao Teu sangue derramado, graças, Senhor, à Tua misericórdia, ao Teu amor insondável, incompreensível, inigualável, mas Tu nos amou e Tu, Senhor, nos deste a vida eterna, nos deste o dom do Espírito Santo. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Terminando, queridos, nós desejamos que Deus abençoe a sua vida e que você esteja conosco. Nós ainda prosseguiremos essa série de estudos bíblicos sobre o Espírito Santo. Não perca, nós vamos ter mais 3 encontros semanais falando sobre o poder do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e muitas coisas especiais e maravilhosas do tesouro que é a Escritura Sagrada. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.